Olá, muito boa tarde a todos e bem-vindos a mais um painel nesta primeira Social Good Summit, a primeira vez que se realiza esta conferência em Portugal, ligada às Nações Unidas. Depois de um dia... Boa tarde a todos e bem-vindos a mais um painel nesta primeira Social Good Summit, a primeira vez que se realiza esta conferência em Portugal, ligada às Nações Unidas. Depois de um dia, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um painel nesta primeira dar as boas-vindas para esta conversa. Depois de um dia, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um painel nesta primeira dar as boas-vindas para esta. Obrigada. Peço desculpa por este erro técnico, então vou continuar. Depois de ouvirmos falar de saúde mental, de cultura, de violência de género, de revolução digital, tudo isso converge no conceito de economia social e na importância que este conceito tem. Ligada muito à esfera do terceiro setor, que complementa o Estado e as empresas, e cujos objetivos passam pela solidariedade e pelo desenvolvimento da comunidade e da humanidade também. O meu nome é Mariana Barbosa, eu sou jornalista no ECO, e convido a juntarem-se comigo neste último painel 3 convidados a quem dou as boas-vindas. Em primeiro lugar, à Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. Olá, Ana. Olá Mariana. Também Edmundo Martim, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Olá, boa tarde. E, finalmente, Patrícia Vasconcelos, diretora de casting e mentora e fundadora do Projeto Mansarda. E começava já pela senhora Ministra, Ana Mendes Godinho. Todos os dias são anunciados números de layoffs, números de infectados, números de vítimas mortais desta pandemia. Começava já pela senhora a principal preocupação do Governo, em especial do seu Ministério, na criação e na estruturação destas medidas reativas de apoio às pessoas no contexto do Covid-19. Como é que tem sido construída esta task force, no sentido de atender a pedidos tão específicos às vezes? Olá, antes de mais, boa tarde a todos. Eu diria que é paradigmático do momento que vivemos pensar que há um mês e meio era impensável estarmos todos a participar assim, numa conferência, a partilhar ideias. Isso mostra bem como no mês e meio tudo mudou. E vou dizer a verdade, aqui no Ministério do Trabalho tudo mudou. No último mês, de repente, todas as nossas prioridades mudaram, todo o nosso foco mudou, toda a nossa forma de intervenção mudou. Tem sido um desafio imenso. O Ministério do Trabalho, penso que sabem, tem áreas de intervenção transversais, desde a questão do emprego, desde a questão da proteção social, desde a questão de toda a economia social, do apoio da ação social, da questão das creches, da questão dos lares, da questão das várias medidas que existem e dos sistemas que existem de apoio às populações mais vulneráveis. Portanto, é um Ministério muito transversal, portanto, com áreas que neste momento são críticas nas várias dimensões. O que é que tem sido o nosso trabalho, diria eu, noite e dia, com uma articulação e um empenho, quem eu chamo os heróis ocultos, que são os que estão todos os dias, permanentemente, a identificar aquilo que temos que fazer do ponto de vista de capacidade de resposta social. O que é que têm sido as nossas prioridades? Medidas para termos aqui almofadas para amparar emprego. Ou seja, termos aqui mecanismos que apoiem as empresas neste momento, que foi um momento completamente extraordinário, que ninguém estava preparado para lidar com ele, para que as empresas não optassem logo no primeiro momento para ter que encerrar com despedimentos associados quando deixaram de ter atividade económica ou deixaram de ter a faturação e receita. Portanto, primeira grande preocupação, manter postos de trabalho num momento de incerteza e de dificuldade das empresas, garantindo aqui instrumentos para que as empresas tenham, por um lado, liquidez e, por outro lado, assumir aqui uma partilha de esforços coletivos nas medidas que temos implementado. É deste exemplo a questão do layoff simplificado. Quando falamos dos números, é verdade que por trás dos números estão pessoas e por trás dos números estão empresas, mas a grande preocupação tem sido tentar que a maior parte destas pessoas mantenham os seus postos de trabalho. Prioridade número 1. Com uma grande preocupação depois também de apoiar as famílias,
nomeadamente quando houve a suspensão das atividades letivas presenciais nas escolas. O nosso sistema não tinha qualquer enquadramento para apoiar as famílias que tivessem de ficar em casa para acompanhar os filhos. Portanto, foi preciso, face a uma necessidade de saúde pública de emergência, que não podia haver, as crianças não podiam ir à escola presencial, tivemos que encontrar rapidamente uma medida excepcional, nova, de repente, para apoiar as famílias. Outra dimensão, ver quem são as populações que, neste momento completamente extraordinário, ficam de fora do sistema. E este é um momento também que nos leva a pensar imenso e refletir sobre todo o sistema de proteção que nós temos montado, porque leva-nos também a proteção de alguma forma, ou seja, a duvidade da efetividade desse sistema enquanto resposta a esta situação. Primeiro, acho que devemos dizer que ninguém estava preparado para este momento. Ninguém. Basta olhar a nível mundial para os outros países, ninguém estava preparado para uma situação em que deixa de haver atividade económica, em que tudo para e em que as respostas que aparecem são as respostas dos sistemas públicos, do sistema público de saúde, do sistema público de segurança social. Quando eu digo que temos todos que repensar no modelo do sistema, até na forma como olhamos muitas vezes para os pagamentos ou o nosso contributo para a segurança social como um custo. Uhum. Quando é necessário que este sistema de segurança social reaja e responda em primeira mão às necessidades das pessoas, ele olha para aqueles que contribuíram coletivamente neste esforço coletivo para o sistema. E, portanto, há muitas situações que ficam fora. E quando eu digo isso, também temos que pensar de uma forma diferente para o sistema de segurança social, de facto, como um sistema de esforço coletivo para o qual todos temos que contribuir para que no momento em que é preciso ele tenha capacidade de resposta. É nesse sentido que eu digo que temos que pensar também de uma forma diferente. Mas também a preocupação que tivemos foi que ninguém ficasse de fora do sistema de emergência que estamos a criar. E por esse foi um desafio também de mindset completamente diferente, que é passar a perceber que temos que diariamente ter um contacto permanente com as pessoas e perceber quem é que está de fora, porque é que está de fora, o que é que temos que adaptar. Aliás, temos que ser de alguma forma criticados pelos ajustamentos que temos feito à medida, pelas novas medidas que temos criado, e tem resultado disto. Se pensarmos no número de medidas que foram criadas no último mês, percebemos a dimensão da dificuldade que é tentar chegar a todos e identificar quem mais precisa. Os grandes desafios, eu diria que têm sido como identificamos quem precisa de resposta nesta primeira linha, como é que agimos com rapidez e como é que somos eficazes na resposta. Eu diria que estes têm sido os principal, eu ontem numa entrevista falei de inquietudes em que nós estamos, mas é uma inquietude permanente, de conseguir dar resposta a estas necessidades das pessoas e tentar responder. Por isso, quando falamos nos números, é também com esta preocupação de perceber onde é que estamos a chegar. Quando falamos nos números e se pensarmos que um sistema de proteção social, muitas vezes as pessoas acusavam de ser lento na resposta, de exigir muitos documentos para análise, de ser às vezes difícil a interação com o próprio sistema de segurança social. Perceber que num mês foi capaz de criar este conjunto de medidas, desde a medida do layoff simplificado, desde a medida do apoio às famílias, desde a medida do apoio aos trabalhadores independentes, desde a medida do apoio aos sócios gerentes sem trabalhadores, desde a medida do apoio à família, mas nas várias decomposições dos trabalhadores. Afinal era acelerar esse processo. Não conseguia perceber. É isso mesmo, é isso que está a dizer. É de repente o mindset mudar todo e o nosso foco e a nossa prioridade, como é dar uma resposta urgente, tudo muda e tudo se transforma, relativiza-se tudo. E afinal já não são precisos vários documentos e afinal simplifica-se o processo, mas também lhe digo com uma pressão imensa sobre os próprios trabalhadores que têm que adaptar todo um sistema que não estava desenhado para esta resposta rápida para conseguir responder. Isto para lhe dizer, no tal balanço dos números que fazemos, e este balanço também serve para perceber se o sistema está a responder ou não está, onde é que falta responder melhor. E quando percebemos, fazendo aqui olhando para trás, que a 30 de Abril, nos processamentos que já temos, nos processamentos com pagamentos garantidos,
posso falar depois de outro universo, que são os processamentos de todos os processos que já estão garantidos até 30 de abril, depois também com pagamentos também já em maio. Mas quando vemos que com os processamentos até 30 de abril são abrangidos pelos pagamentos feitos pela Segurança Social, cerca de 450 mil trabalhadores, e isto foi montado num mês, percebemos a dimensão daquilo que foi feito. Isto corresponde a cerca de 150 milhões de euros que foram pagos, que estão a ser pagos até 30 de abril, relativamente às situações que aconteceram durante os 15 dias de vigência das medidas em março. Percebemos como o sistema está a ser testado ao seu limite. E está a responder. Diremos que poderá responder mais rapidamente, certamente, mas pusemos uma pressão imensa sobre um conjunto de pessoas que tem sido incansável para que isto aconteça, porque imagine, isto passa por disponibilizar os formulários para que sejam feitas primeiro a construção das medidas, depois os formulários, depois os sistemas informáticos estarem adaptados para uma validação dos processos o mais automática possível, tentando que também não haja aqui erros grosseiros nestes processamentos. Depois a garantia dos pagamentos através das transferências bancárias. Isto é só para vos dar um bocadinho do que é uma ínfima parte do esforço que os trabalhadores que estão do lado do setor público nesta área estão a fazer. Isto, ao mesmo tempo, estamos a falar destes sistemas das medidas, ao mesmo tempo que estamos a identificar, do ponto de vista da monitorização da evolução do número de desemprego. Como é que está? Também e novas formas de resposta, não é? Novas formas de resposta. O acompanhamento, a monitorização permanente dos números de desemprego. Perceber que público estamos a ter na evolução do número de desemprego e que tipo de novas respostas é que nós temos que ter para a reconversão das pessoas, para a aceleração das competências digitais, porque face a esta revolução digital que tivemos, podemos estar a correr o risco de termos mais pessoas fora do sistema e ser mais um fator de exclusão social. Então, como é que nós redirecionamos as ações de formação para estarem a responder às competências digitais, para que as pessoas não fiquem excluídas só porque não têm estas competências digitais? Como é que direcionamos também o sistema de formação online, do IFP, para ter atendimento online em vez das pessoas terem que ir presencialmente? Entrevistas online em vez de ser presencialmente? Tudo mudou. Sim, é uma transformação gigante, claro. Mas também lhe digo que também acho que os serviços públicos nisto estão a mostrar que são mesmo, que estão a serviço e que têm uma missão. Muito bem. E quando esta missão é isto que os chama, e que estão na primeira linha da resposta. Obrigada. Eduardo Martinho, estive a assistir a outros painéis e ouvi, Edmundo Martinho, peço desculpa, ouvi o administrador da Santa Casa, Sérgio Sintra, a referir que a Santa Casa não reage, que planeia. Mas eu imagino que neste contexto deve ter sido complicadíssimo, tal como a Ministra do Trabalho disse há pouco, planear uma situação que é tão imprevisível como esta do Covid. Como é que foi possível planear de alguma forma todos estes desafios, mais as situações que apareceram decorrentes de consequência desta situação? Bom, essa é uma excelente questão, mas eu diria que de facto, e tal como a Sra. Ministra disse há pouco, ninguém estava preparado para isto e, portanto, o planeamento para uma situação destas completamente imprevisível é muito difícil de conseguir e não creio que estivéssemos ou que tivéssemos planeado o que quer que fosse em função desta circunstância. Agora, é verdade, sim, que nós temos procurado, há um tempo, esta parte, reforçar muito aquilo que é a dimensão planeamento dentro da Santa Casa da Misericórdia. E aqui o planeamento tem que ver não apenas com a questão dos recursos humanos, com a alocação de recursos humanos em áreas que para nós são críticas, com o facto de percebermos que há, na Santa Casa da Misericórdia em particular, mas noutras instituições também, que há áreas que depende muito a vida e o bem-estar de muitas pessoas e, portanto, procuramos ao longo dos últimos anos fazer aqui um grande esforço de concentração de recursos, de foco nos objetivos, com tudo o que isso significa de algum modo, capacidade adicional que nos permitiu, se calhar, responder melhor numa circunstância destas completamente imprevisível. Mas, obviamente, que há aqui também, e eu não quero estar a contrariar o Sérgio Sintra, pelo contrário, porque acho que ele tem toda a razão, mas há aqui muito também de reação, como é óbvio, não é? E como é compreensível, reage-se melhor quando, de alguma forma, a organização está preparada ou está melhor preparada, tem melhores condições para poder reagir face ao imprevisto. E foi isso que temos procurado fazer,
Felizmente temos um corpo de profissionais excepcional desse ponto de vista e que tem sido incansável nessa matéria, e é isso que justifica que eu diria que, de algum modo, até agora temos sido capazes, naquilo que são as nossas áreas de responsabilidade, de dar a resposta possível, eventualmente não a desejável, mas a resposta possível, com resultados que diria que, sem nos deixarem descansados, deixam-nos pelo menos confiantes em relação ao futuro que aí vem. Mas sim, o planeamento é, deste ponto de vista, indispensável, e basta ver que mesmo neste período da pandemia, tudo aquilo que tem sido feito de forma planeada tem corrido melhor do que aquilo que tem sido feito de forma um bocadinho espontânea e mais desorganizada, não é? Mas é verdade, sim. Mas como é que se reage no presente pensando também nas soluções para o futuro, como dizia a senhora Ministra há pouco? Pois, esse é o grande desafio que temos à frente, porque, vá ver, nós estamos a viver num tempo de rupturas várias, não é? Rupturas na capacidade, rupturas no modo como se olha para os problemas, ruptura na forma até como entendíamos esta nossa realidade. E estes momentos de ruptura são também, em simultâneo, do nosso ponto de vista, momentos-chave de aprendizagens várias, e nós temos aprendido muito todos durante este período. Aprendemos a perceber melhor as nossas insuficiências, aquilo que eram as nossas fragilidades. Quando digo nossas, digo da comunidade no seu conjunto e das suas organizações, mas também aprendemos a reconhecer melhor algumas potencialidades que temos vindo a deixar visíveis por um lado e a tentar desenvolver por outro. E é um pouco este equilíbrio que temos que ser capazes de fazer, que é cuidar, e muitas vezes esta urgência do cuidado dificulta-nos olhar mais longe relativamente àquilo que estamos a fazer, mas ao mesmo tempo ir procurando perceber como é que o passo seguinte o vamos dar e o que é que aprendemos com isto que aconteceu. E nós temos imensas aprendizagens aqui. Desde logo, a mais importante, diria, é esta a revelação, se pode dizer assim, e não estou aqui a usar revelação no sentido religioso nem místico, mas a revelação da importância de sistemas públicos robustos, que garantam que, da educação à saúde, à segurança social, os cidadãos se podem sentir protegidos. A senhora Ministra falava há pouco de um exemplo típico disto, ou seja, daquilo que eram relações de trabalho informais, que hoje têm uma dificuldade muito maior de encontrar apoio, tem que ser o sistema a procurar e a encontrar alternativas. Portanto, esta questão do combate à precariedade, do combate a soluções laborais precárias, que são sempre um fator de fragilidade, deve levar-nos a pensar que, se calhar, no passo seguinte, temos que ir um pouco mais além. Depois, os nossos próprios métodos. Repara, hoje, se calhar percebemos melhor que é possível fazer muito trabalho com benefício para as organizações, para a comunidade e para os cidadãos, sem ser de forma presencial. E isso pode ser feito com inúmeros instrumentos que hoje percebemos melhor e que podem ajudar, provavelmente, a um acesso mais rápido, mais qualificado das pessoas aos serviços e aos bens. Isso é alguma coisa em que provavelmente vamos ter que apostar de forma muito intensa, até no que diz respeito aos cuidados de saúde e ao acompanhamento e à monitorização na área da saúde. Mas talvez o mais importante, eu diria que é esta compreensão que de repente tivemos todos da nossa finitude e da nossa fragilidade. Uma fragilidade que não encontra, que não se dirige principalmente nem aos mais pobres, nem aos mais novos, mas que tem que ver muito com as condições de vida. E temos esta preocupação adicional com as pessoas mais velhas, e daí a importância, e esta é uma aprendizagem tremenda para nós todos, a importância que tem, e não é só em Portugal, tenho tido a oportunidade de trocar impressões com outros colegas de outros pontos da Europa, a importância que é nós temos um conhecimento aprofundado da realidade dos nossos idosos, de perceber exatamente as circunstâncias e as condições em que vivem e termos capacidade de montar mecanismos, sejam eles eletrónicos ou presenciais, de acompanhamento destas pessoas para que se sintam sempre seguras, porque a palavra-chave aqui é segurança. Uhum. Muito bem. Eu abordava agora a Patrícia, nós ontem falávamos deste conceito de mudar o mundo bairro a bairro e desta sua necessidade desde cedo de se envolver e de ativamente participar nesta construção, em como a sua rua é como se fosse uma extensão da sua casa, não é?
no sentido de poder intervir e de poder ativar aqui esta rede de apoio. Primeiro com um projeto chamado Bairro do Amor, que depois derivou no movimento Zero Desperdício, e também com este projeto Mansarda. Como é que tem aumentado com esta pandemia a sua consciência de impacto no mundo e nesta lógica de economia social, de que todos temos aqui um papel de mudar alguma coisa na nossa comunidade? Bem, eu como já acho que tenho isso assim emprenhado no meu sangue, não consigo nunca ficar indiferente às pessoas que me estão mais próximas, e quando digo mais próximas, nomeadamente aqueles que me preocupam mais neste momento são o meu setor. Portanto, o meu setor profissional, que foram aqueles que basicamente foram os primeiros que legalmente foram obrigados a suspender as suas atividades. Esses são aqueles onde eu de facto tenho mais preocupação diária. Para além, obviamente, como tu estavas a dizer agora há pouco, da minha rua é a extensão da minha casa, ou o meu bairro é a extensão da minha casa, e portanto, se já antigamente olhava para o lado e para o vizinho, etc., acho que agora ainda olho com um bocadinho mais de atenção. Mas aquilo que de facto me preocupa mais neste momento são todo este setor que foi, de facto, o primeiro legalmente a ter que suspender completamente a sua atividade, sem sequer sabermos muito sinceramente quando é que é o futuro próximo que vão poder reativar as suas profissões. Estou a falar das artes performativas sobretudo, não é? E sobretudo também de toda a área da música, que são pessoas que sobretudo viviam muito de uma faturação muito grande neste período do ano, e para eles é onde vai a minha preocupação maior. Uhum. Que desafios é que são os maiores, Ana Mendes Godinho, neste sentido de aprendermos com o que vamos digerindo todos os dias agora para uma situação de pós-Covid, de preparação de futuro, e de que aprendizagens é que nós podemos retirar de tudo aquilo que temos processado neste mês e meio que passou, e antecipando aquilo que vai acontecer nos próximos tempos, que não sabemos quanto tempo é que vai durar, precisamente aquilo que a Patrícia estava a dizer. Eu posso dizer que aquilo que eu mais aprendi neste último mês, que foi, por um lado, perceber que, de facto, quando nos focamos e mobilizamos em torno daquilo que é essencial, as coisas acontecem. E, portanto, tudo o resto se transforma em acessório, relativiza-se e conseguimos fazer aquilo que é mesmo importante fazer. Isso por um lado. E depois, a grande capacidade de se terem eliminado barreiras, capelinhas, fronteiras entre N mundos. Digo isto do ponto de vista normalmente entre serviços públicos, mas digo isto também de um exemplo extraordinário do que tem acontecido no programa que implementámos para realizar testes aos trabalhadores dos lares. Nós conseguimos montar este programa graças a uma mobilização extraordinária das universidades e dos politécnicos, que começaram a trabalhar articuladamente entre si, partilhando fórmulas, conhecimento. Portanto, deixou de ser um projeto individual de uma instituição e passou a ser um projeto coletivo de parceria. Ou seja, uma mobilização imensa que conseguiu construir uma rede de capacidade de realização de testes. Neste momento faz 4.000 testes dia em todo o país. Isto graças só a isto. A abertura de uma grande capacidade de trabalho em conjunto. E quando digo isto, também digo isto replicando o que tem acontecido com a economia social. Tem sido extraordinário o trabalho que está a ser feito em articulação também com as instituições da economia social. Tem sido mesmo espetacular. No fundo é cada um perceber onde é que pode ajudar, o que é que pode fazer, cada um alocar os seus meios e de repente estamos em conjunto a trabalhar exatamente a ver onde é que cada um consegue chegar da melhor forma. Quem é a pessoa que tem mais meios, quando digo pessoa, não é a instituição, quem é a instituição que tem mais meios, mais adequados, e deixamos de entrar na rivalidade do protagonismo ou de quem faz o quê, não interessa. Interessa é esta grande capacidade de articulação e trabalho em conjunto. Portanto, se me perguntar, isto tem sido o que eu acho que foi extraordinário neste mês, desta grande aprendizagem que fizemos. Grandes desafios para o futuro. Eu diria que é, acima de tudo, como é que nós garantimos, por um lado, claramente aqui também a recuperação económica
do ponto de vista do país, do ponto de vista de capacidade de reter postos de trabalho e de conseguir ter atividade económica a acontecer, portanto, que gera aqui riqueza. Dou-lhe só parênteses. Ainda hoje saíram os dados mais números. Mas eu gosto muito de números porque os números nos orientam para perceber onde é que nós estamos e para onde é que vamos. Ainda hoje saíram os dados do desemprego de fevereiro. Baixámos para 6,4%. Isto foi há um mês e meio. Portanto, grande desafio. Como é que nós, como país, também conseguimos, de facto, esta retoma programada da atividade económica, sem pôr em causa também aquilo que estamos a conseguir em termos de controle da doença, mas que nos permita voltar a ter uma vida também do ponto de vista de geradora de riqueza que possa ser distribuída por todos. Número 1. Número 2, pego neste ponto, como é que garantimos de facto que esta riqueza é distribuída por todos e que isto não foi um momento que tivesse agravado exclusão. Portanto, como é que nós criamos aqui condições para que a riqueza gerada no país é de facto partilhada por todos? Como é que chegamos às populações mais vulneráveis que nestes momentos ficam especialmente frágeis? Como é que nós chegamos a estas pessoas? Como é que as identificamos? Como é que as trazemos para dentro do sistema e como é que as protegemos? Porque há pessoas que têm de ser protegidas porque são especialmente vulneráveis. Sabemos claramente as questões associadas, neste caso do Covid, às pessoas mais velhas, porque é uma população mais vulnerável, portanto aí a preocupação que temos tido com os lares, como é que trabalhando em conjunto protegemos esta população de uma forma acrescida, como é que agora na retoma também das atividades económicas também garantimos a segurança dos locais de trabalho para que as pessoas estejam protegidas e os locais e as famílias estejam protegidos, e depois acima de tudo como é que olhamos também para a evolução do número de desempregados que vai aumentar, já está a aumentar claramente. Nós tivemos aqui o layoff simplificado como uma medida, diria eu, de um suporte, uma almofada que aguenta esta fase, mas aqui o grande desafio de garantir que as pessoas, que não há um aumento do desemprego de tal ordem que depois seja mais difícil esta recuperação, mas claramente vai haver este aumento de desemprego, está a acontecer, não é? E vai acontecer. Como é que também olhamos para estas populações, estas pessoas, estes trabalhadores que estão a ficar nesta situação e damos resposta em termos de capacidade de reconversão, em termos de capacidade de reintegração no mercado de trabalho e em termos também de capacitação de competências para aquilo que se quer que são as novas necessidades deste novo mundo que mudou tão depressa. Dou um exemplo concreto, nós sentimos, desculpe interromper Mariana, sentimos neste momento, por exemplo, uma muito maior necessidade de trabalhadores na área das respostas sociais. E portanto também como é que fazemos este shift para capacitar as pessoas, o shift do digital, que é fundamental, para que seja de facto aqui uma mudança também, que estejamos a conseguir dar competências às pessoas suficientes para entrarem nestas novas necessidades que entretanto num mês se transformaram em necessidades evidentes, que não eram, não é? O teletrabalho, basta ver esta questão de estarmos a fazer isto através do Zoom, não é? Quem é que há um mês e meio tinha no seu léxico Zoom, Teams, WebEx, ou o que seja, quer dizer, há um mês e meio, e de repente está no léxico de toda a gente. Portanto, fomos todos forçados a uma revolução digital, e eu acho que essa é a parte também que temos que aproveitar, não é? Mas que seja uma revolução digital que não deixe ninguém para trás. A questão aqui é... Posso dizer uma coisa? Patrícia, diga. Desculpa, é porque eu acho que era importante aproveitar este momento para dar os parabéns ao trabalho incrível que a Sra. Ministra tem feito, e porque de facto é inacreditável como é que em tão pouco tempo tantas coisas foram resolvidas e rápidas, de facto, e foram de uma eficácia incrível. E também à Santa Casa de Misericórdia, que nunca, desde o primeiro dia, tem tido uma reação ativa de imediato, não há ninguém que não tenha um apoio domiciliário em Lisboa. Todos os locais que foram fechados, é impressionante, e de facto o Sérgio Sintra, que é um administrador maravilhoso da Santa Casa de Misericórdia, é também de uma rapidez inacreditável, o apoio domiciliário, e depois com esta coisa da governação integrada, não é? Quer dizer, esta junção que é muito importante, não esquecer das juntas de freguesia, e tem sido um trabalho extraordinário. Há pessoas que de facto estão a fazer um trabalho incrível,
e tem que se felicitar. Assim como também aproveito para felicitar ao Social Good Summit nos poder juntar aqui e podermos conversar um bocadinho sobre isso. Porque também, em vez de estarmos sempre só no queixume, acho que também é importante enaltecer estes fatores de tantas coisas boas que estão a acontecer. E, sobretudo, eu acho que como há estes bons exemplos, podemos nós também, como sociedade civil, compete-nos, aliás, como sociedade civil, acho eu, de arranjar também nós próprios alguns mecanismos para poder ajudar. E portanto, é preciso haver vontade e depois da vontade poder passar à ação, mas não é ficar sentado. Agora, eu percebo que nem toda a gente tem esta energia, não é? A Ana Mendes Godinho, que deve estar, a senhora ministra, que deve estar a dormir poucas horas, continua a estar aqui com esta cara e com este sorriso, que é maravilhoso. Eu acho isto extraordinário, portanto, queria felicitar-se. Muito bem, obrigada. Eu queria só fazer mais uma pergunta, porque também já não temos muito tempo e como tenho de deixar falar toda a gente, eu gostava de tentar perceber se isto que foi uma resposta tão concertada e tão orgânica, não é? Toda a gente se juntou para combater um inimigo, que é um inimigo que não se pode tocar e que de repente está na vida de todos, não é? E tem um impacto enorme na vida de toda a gente. Este fator orgânico será também visível no pós-Covid? Ou seja, de alguma forma nós podemos canalizar estas aprendizagens para processos que sejam orgânicos também neste sentido de concertadamente podermos construir estratégias também para a próxima guerra, não é? Porque a verdade é que nós de repente tornámos-nos todos soldados anti-Covid, não é? E de alguma forma, a intervir, projetos locais, de comunidades, de pessoas a ajudarem outras, projetos de tecnologia com o âmbito nacional e internacional, políticas públicas que foram repensadas em poucas horas e medidas anunciadas e reanunciadas poucos dias depois, não é? Para fazer precisamente esta resposta tão rápida a desafios constantes. Como é que nós podemos tornar esta organicidade uma característica nossa? Porque de repente parece que tudo é fácil, não é? Que todas estas harmonizações são fáceis de fazer, que é só preciso vontade. E na verdade isto não acontecia até meados de março. Eu não sei se é para mim. Pode ser, é para os Pode três. ser, não, eu ia dizer que acho que já não se volta atrás. Acima de tudo por uma coisa, que eu acho que não há ninguém que não goste que o seu dia seja muito útil e sentir que o que faz se transforma em resultado. Ninguém gosta disso. E eu acho que as pessoas, neste momento, falo do ponto de vista dos serviços públicos, que eu sinto é que as pessoas também, ao mesmo tempo, sentem um grande entusiasmo por tentar responder às necessidades dos outros e ver que resulta. Dou-lhe um exemplo concreto de uma junção de esforços que resultou numa coisa que eu acho que é extraordinária, mas que mostra bem como este momento nos levou a pensar de forma diferente, que é o exemplo concreto do chatbot que a Segurança Social agora lançou. E o que é que foi o chatbot que a Segurança Social lançou? Foi, por acaso, uma startup de turismo que eu conhecia, e eu disse, nós estamos com um problema na Segurança Social de capacidade de resposta, porque temos que conseguir chegar a mais, responder a mais pessoas de uma forma, chegar a um universo maior, e a linha telefónica tem muita pressão e tem muitas pessoas a tentarem telefonar. E foi uma startup que noutros tempos, se calhar nunca teria falado com a Segurança Social porque não havia esta necessidade ou esta descomplicação de relacionamento, que olhou para o problema e vamos então aqui fazer um chatbot. E isto foi só o início, porque entretanto a startup já fez o chatbot para a Segurança Social. Eu acho que depois isto tem efeito de contaminação, porque afinal isto resulta, se isto resulta, porque não replicamos noutras situações, e de repente estabeleceu-se uma ligação de confiança em vez de ser desconfiança entre os vários mundos. Basicamente o que é que eu acho que está a acontecer? São mundos que passam a trabalhar em conjunto porque a necessidade é a mesma e há um objetivo comum. Porquê é que eu acho que isto já não volta atrás? Porque isto depois é um vício normal das coisas que correm. Se estamos a conseguir dar resposta assim, é assim que temos que passar a trabalhar. O que é que isto implica? Isto implica, de facto, se calhar também olhemos para toda a legislação e a desconstruamos, não é? Porque hoje em dia também temos muita legislação que foi acumulada ao longo de décadas, que foi criando teias de complicação
e moldada num espírito de desconfiança em relação a terceiros. E o que mudou basicamente nisto eu acho que é passarmos a ter relações de confiança. Relações de confiança que é confiarmos nos outros, que os outros estamos todos a tentar trabalhar e a chegar a um objetivo comum. Claro que se a confiança tem razões para ser quebrada, então aí temos que aplicar e tirar consequências. Mas o princípio ser um princípio de relação de confiança entre as pessoas e de que estamos todos a trabalhar para o mesmo, que é o mesmo objetivo. Claro que, como sabem bem, eu sou inspetora de trabalho, portanto isto até estou a falar contra um bocadinho a lógica de uma inspetora de trabalho, que é uma lógica de verificação. Mas também acredito muito que as pessoas, se todos estivermos nestes princípios de boa-fé e de confiança, mudamos também a forma como fazemos leis, mudamos a forma como nos relacionamos entre públicos e privados, e é esse mindset que a economia social há muitos anos faz. A economia social é isto, não é? É aproximar as necessidades das pessoas às respostas que se estão a tentar encontrar para as pessoas. Portanto, acho que, basicamente, resumindo, acho que não voltamos para trás, isto obriga-nos todos a pensar de outra forma, mas já não vamos fazer esforço a pensar de outra forma, porque já percebemos que resulta. Edmundo Martinho. Desculpa, eu não tinha o som ativado, peço desculpa. Normalmente as situações para usar a imagem que tem vindo a ser usada da guerra e do inimigo, enfim, normalmente as situações de pós-guerra significam quase sempre rearranjos territoriais, não é? Umas perdas, uns ganhos, mas há quase sempre mudanças territoriais. Neste caso aqui, felizmente para nós todos, o inimigo é comum, ou seja, não estamos a combater com outros territórios, e é isso que nos tem permitido, penso eu, perceber melhor que daquilo que vamos fazendo implica imensas fragilidades e que só as conseguimos superar se nos juntarmos esforços com outras instituições, com outras entidades. É isso que temos procurado fazer, creio eu, e é isso que tem vindo a acontecer e, portanto, diria que neste domínio do que aí vem e se voltamos ou não voltamos para trás, eu sou otimista em relação a isso, mas penso que temos que nos preparar para isso, ou seja, não há aqui nenhum grau de automatismo, e muito menos em Portugal, no sentido de dizermos que isto agora foi assim e vai ser assim daqui em frente, haja o que houver. Não creio que seja verdade, temos que nos preparar para isso, recebendo e recolhendo as lições que obtivemos, obviamente, percebendo que há aqui muitos ganhos. Parece mal dizer isto, mas é verdade, esta situação tem permitido muitos ganhos no modo como trabalhamos, desde logo na relação que mantemos entre entidades, no tal espírito colaborativo, na aprendizagem que isto tem representado, mas são ganhos que para os mantermos temos que ser capazes de primeiro tomar consciência deles e perceber que podem representar uma mais-valia significativa naquilo que é a nossa responsabilidade de apoio aos cidadãos e às comunidades. E, portanto, sim, não voltaremos para trás em muitos aspectos, seguramente, mas é preciso que nos preparemos para isso, ou seja, não é automático que a partir daqui tudo agora seja uma via verde, desculpem usar esta expressão, mas que seja aqui uma pista aberta de desenvolvimento de novas maneiras de trabalhar. É preciso que façamos por isso, porque o regresso também vai ser um regresso difícil, porque nos vai confrontar também com muitas das dificuldades que ainda hoje temos, não é? A gente começa a pensar na questão dos lares de idosos. Nós temos, por exemplo, todo este mundo do apoio às crianças de risco, que durante este período está muito periclitante. Periclitante porquê? Porque as crianças estão em casa, estão nas suas casas, não vão à escola, portanto os mecanismos que havia de acompanhamento estão diminuídos. E, portanto, é preciso que no regresso nós tenhamos aqui uma consciência muito imperiosa de que é preciso perceber bem como é que estão estas crianças, como é que estão as suas famílias, porque eventualmente vamos precisar de instrumentos diferentes. Só digo isto porque, peço desculpa se me estou a alongar, mas o ponto aqui é, no fundo, este. Há aqui muitas aprendizagens que não são suficientes por si só.
É preciso que agora as organizações sejam capazes de incorporar no seu modelo de funcionamento e na forma como olham para a realidade e para as respostas, é preciso ser capazes de incorporar essas aprendizagens, porque elas não são de instalação automática, não são como algumas apps que se nos instalam automaticamente no telefone. Não, é preciso fazer alguma coisa para essa instalação. Agora, que isto pode ser uma oportunidade grande para nós todos, isso não tenho a menor dúvida sobre isso, não tenho a menor dúvida. Saibamos nós aproveitar aquilo que tem sido este sufoco e este drama coletivo para vir por cima e saber como é que vamos fazer e o que é que vamos fazer. Patrícia. Olha, então eu dentro deste esforço coletivo e de juntar esforços, como o Sr. Promotor estava aqui a sugerir, eu lançava-lhe um desafio. E o desafio que eu lhe queria lançar é, porque eu acho que uma das coisas que eu tenho mesmo esperança que venha a acontecer mais é que a sociedade civil seja mais ativa e que bairro a bairro consigamos todos mudar um bocadinho o mundo. E então o desafio que eu tinha para si era, queria desafiá-lo, eu como cidadã, ofereço-me para ajudar nesse sentido, e queria que nos ajudasse a arranjar uma solução. E que fosse uma solução, vamos pensar que seja tão inovadora como a que tão bem fez no rendimento social de inserção há uns anos atrás, que eu acho que foi absolutamente extraordinário e que mudou a vida de muita gente. E, portanto, eu oferecia-me para consigo pensar em conjunto o que é que poderíamos fazer aqui para estes artistas e os técnicos. Tínhamos que arranjar, obviamente, critérios, quem sabe, se calhar, começar pelos promotores que tinham os espetáculos todos anulados, portanto, se calhar começar por aí, enfim, tinha que se arranjar, obviamente, um critério, porque eu acho que também era importante chegar a um número. Eu, como a senhora Ministra, também acho que é importante os números. Portanto, estamos a falar de que número de pessoas? Estamos a falar de quantos artistas, quantos técnicos, de quantas pessoas? Portanto, eu lançava-lhe esse desafio para que pudéssemos em conjunto pensar assim numa coisa inovadora e que fosse transformadora para o futuro. Muito bem. Só posso? Claro, responda. É mais um desafio que não tenho a menor dúvida em aceitar, porque se há coisa que nós temos procurado fazer é, enfim, naquilo que é obviamente a dimensão da Santa Casa desse domínio, mas é podermos ter algum papel no domínio da cultura nas suas várias expressões. Eu dou-lhe só um exemplo de uma iniciativa que estávamos para lançar imediatamente antes desta crise, se pode chamar assim, e que está e continua de pé. É a Santa Casa Extra, não é? Não. É que tem a ver com a cultura, não tem a ver com as artes performativas, mas no fundo significa dizer o quê? Queremos lançar um grande concurso na cidade de Lisboa, vamos para já avançar com 13 ou 14 espaços, prédios da Santa Casa, e um concurso para artistas plásticos, para instalarem nesses espaços, vamos começar com esse e queremos alargar a todos, instalarem nesses espaços obras de arte que entendam que são adequadas àquele espaço e que tenham que ver com a comunidade onde estão. Vamos imaginar um prédio na moraria, aquilo que vier a ser apresentado ou proposto tem que ter que ver com a moraria, não pode ou não deve ter que ver com o Lumiar ou com o Benfica, faço-me entender. E, portanto, com isto, tentámos criar aqui um apoio para este tipo de artistas plásticos, de uma forma geral, ou de vídeo, ou que seja, o que entendam que é adequado, para também darmos aqui um sinal à cidade, que a cidade não é só betão e automóveis, temos que cuidar da beleza dos nossos espaços construídos na cidade e, ao mesmo tempo, permitir que os artistas possam também, por essa via, ter um apoio suplementar ao seu trabalho, por via de obras que possam vir a instalar na cidade. Isto é só um exemplo para lhe dizer o quê? Estamos totalmente abertos, mas completamente abertos a discutir ideias e fica já aqui combinado esse compromisso. Vamos sentar-nos e vamos trabalhar nesse sentido. Vamos a isso. Vamos a isso. Não presencialmente, isto só o tempo dirá, não é? Não, compromisso. Eu até já tenho o nome. Vai se chamar Quando a Vida nos Troca as Voltas. Muito bem. Mas é de dança, isso é de dança. Não.
Muito bem, olhem, obrigada a todos, Ana Mendes Godinho, Edmundo Martinho e Patrícia Vasconcelos, muito obrigada por terem estado connosco. Obrigado, obrigado. Em nome da It's About Impact, em nome da Santa Casa da Misericórdia e em nome da Casa do Impacto, muito obrigada a todos os que durante todo o dia de hoje assistiram a este primeiro Social Good Summit, o primeiro de muitos. Como diz, sim. Posso só dizer uma coisa? Queria só dizer que, como preciso de ser permanentemente, precisamos todos de ser permanentemente oxigenados e inspirados, deixo o meu e-mail, nós criamos um e-mail para propostas que as pessoas tenham para nos dar. propostas.mtss@mtsss.gov.pt. Portanto, agradeço todas as propostas que nos mandem para nos ajudarem a identificar exatamente as coisas que temos que fazer. Estamos neste processo contínuo e, portanto, agradeço toda a inspiração que nos possam fazer chegar. Muito bem. Obrigada por esse desafio. Obrigado. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada a todos. Parece que não há volta atrás. E, portanto, não há volta atrás. Isto ninguém nos tira. Hoje mas há volta a dar. Há volta a dar. Há volta atrás, mas há volta a dar. Muito obrigada a todos e até à próxima. Espero que este seja obrigado. Obrigada. Até à próxima. Obrigada. Com muito eco, claro.